Estamos de volta, vamos então dar início à apresentação dos painéis. Este painel, sobre o tema Áreas Protegidas, mais que um legado natural, um potencial de desenvolvimento territorial e económico, terá início com a intervenção do Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albuquerque. Dizia-me que era sérvio e eu só via portugueses no painel, portanto estava um pouco confuso sobre... Achei que ele não devia estar ali e, portanto, como não o queria expulsar, ele depois explicou-me que há um programa corrigido. Muito bem, eu queria começar por cumprimentar o meu colega secretário de Estado da Conservação da Natureza, Ordenamento do Território e Conservação da Natureza e amigo Miguel Neto, cumprimentar também o primeiro secretário da Embaixada da Noruega em Portugal, cumprimentar a Presidente do ICNF, cumprimentar os oradores deste painel e participantes, pessoas ligadas à conservação da natureza, mas também da agricultura, que já vi alguns, que é mais ou menos a mesma coisa, porque os agricultores são, per si, já responsáveis por conservação da natureza. Queria primeiro dar uma palavra de felicitação ao Miguel Neto, porque há cerca de 2 anos nós tivemos uma reunião e falámos sobre como é que o Programa de Desenvolvimento Rural poderia ajudar a conservação da natureza. E dos planos dele, ele tinha, no fundo, 2 preocupações. Uma é que as medidas do Programa de Desenvolvimento Rural pudessem contribuir para a conservação da natureza. E a segunda era criar um logo para as áreas protegidas ou uma marca que pudesse trazer mais valor para as áreas protegidas. E às vezes nestas funções falamos e depois as coisas não acontecem. Mas não é o caso, no meu claramente não é, e no dele também não, porque temos um logo agora e isso é muito importante, ou temos o Naturarte, que é realmente importante porque pode trazer mais valor. Na primeira parte, as medidas do Programa de Desenvolvimento Rural, talvez eu seja daqueles que não falo muito no ambiente e falo sempre muito no objetivo que a agricultura tem que ter um objetivo que é claramente económico, que é chegarmos a 2020 com a balança comercial neutra, e um setor só pode responder por si quando dá dinheiro. Também tenho a preocupação que os agricultores trabalhem mais em conjunto e que haja agricultura em todo o território. Isso é nas palavras. Eu devo dizer que nos atos e nas medidas, este Programa de Desenvolvimento Rural procurou fazer algo, e foi algo que eu concordei muito com o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, que era ter um peso ambiental grande, ter medidas ambientais, mas medidas que os agricultores as percebessem e as aceitassem. Isso foi algo que nós convergimos, que é, na conservação da natureza e no ambiente, nós temos que conseguir que, na contribuição que o setor agrícola tem para isso, que o faça de uma forma voluntária e positiva, e que os 2 setores trabalhem não de costas voltadas, mas em conjunto. E quando eu falo em setores não é bem, mas ambiente e conservação da natureza com agricultura. E, na verdade, eu devo dizer que este Programa de Desenvolvimento Rural tem um peso de medidas ambientais, em geral, de 50%. Mais ou menos metade do Programa de Desenvolvimento Rural. E, portanto, para quem me convenceu de uma forma muito persuasiva que tínhamos de ter preocupação com a conservação da natureza, a resposta é, em termos de medidas, este programa deve ser, talvez, da União Europeia, dos maiores em termos de peso ambiental. E estou curioso para ver a aprovação dos próximos programas, porque neste momento ainda há poucos programas aprovados na Comissão Europeia, e Portugal é um deles. Eu estou curioso para fazer a comparação, e acho que seria positivo que os programas dos outros países seguissem este caminho. A quantidade só em si não diz nada, a qualidade também é importante. Parte dessa contribuição para o ambiente são medidas agroambientais, outra parte são medidas de apoio a quem está, agricultores que estão em rede Natura, e por não poderem ou florestar ou fazer certas atividades que os outros podem, têm uma compensação. Isto foi uma coisa nova que se fez neste programa, tal como existem as medidas da floresta, existem as medidas de apoio a regiões desfavorecidas. E, salientando as medidas agroambientais,
nós fizemos uma diferença grande em relação ao quadro anterior. No quadro anterior havia apenas 2 medidas, agricultura biológica e produção integrada, dizendo os nomes de uma forma simplificada, porque os nomes são bastante mais complexos e nem eu os consigo decorar. O setor pediu-me medidas agroambientais, sim, mas desdobradas em medidas que os agricultores possam perceber. E procurámos trabalhar para fazer essas medidas desdobradas. E a verdade é que passámos para medidas que eu acho que se percebem. Culturas permanentes tradicionais é algo que se percebe, que tem um impacto claro na conservação da natureza e no ambiente. O olival tradicional é algo que, apoiado, tem impactos positivos no ambiente. Pastoreio extensivo também é um bom exemplo. Proteção do lobo ibérico é um bom exemplo. Medidas como o mosaico agroflorestal, em que se tem agricultura feita de uma forma não intensiva entre floresta para prevenir incêndios, são tipos de medidas simples que os agricultores as percebem e que fazem-nas de boa vontade para conservar o ambiente. Isso só não chega, o aconselhamento agrícola também é uma parte importante e aqui a diretiva proteção das aves vai lá estar incluída. O próprio LEADER parece-me que é uma ferramenta que pode ajudar a atividades que liguem a agricultura com o ambiente e, portanto, o programa está lá, está já com as medidas abertas, não estão todas completamente abertas, há 1 ou 2 que ficarão para o ano que vem, por questões operacionais. Tudo o que é ligado à conservação da natureza tem sempre o desafio de ter que ser operacional e operacionalizável, mas temos que encontrar o equilíbrio entre o agricultor querer, e querer com boa vontade, o equilíbrio entre ter resposta ambiental e conservação da natureza e, ao mesmo tempo, ser operacionalizável. Isso não é tudo, o programa é um conjunto de apoios, não chega. A mim parece-me que temos que encontrar na externalidade ambiental formas também de encontrar um incentivo e um valor acrescentado no mercado, e isso passa pelo que se vai discutir aqui hoje. Qual a importância para atividades económicas nas áreas protegidas e o que é que estar em áreas protegidas pode trazer de mais-valias. E esta será a discussão, e só fazendo este tipo de discussões é que poderemos, no futuro, ter aquilo que é mais importante, que é a conservação da natureza e ambiente através de uma atividade económica. Eu não me esquecerei do que aconteceu com a conservação mínima do solo e a atividade como sementeira direta em Portugal, que havia pouca. As medidas de produção integrada previram isso no início, no quadro comunitário anterior, e os agricultores foram à procura, por ter um incentivo financeiro, foram à procura desse tipo de atividade. E ao fazerem sementeira direta começaram a perceber que isso também lhes reduzia os custos. E do que era inicialmente apenas uma procura de uma ajuda, passou a ser uma atividade racional de produção. E hoje temos espalhado pelo país mobilização mínima do solo, a sementeira direta, temos muito mais culturas permanentes nas entrelinhas ocupadas e não só apenas mobilizadas. Isso é bom para o ambiente, é bom para a nossa agricultura e é bom para a nossa economia, porque é uma atividade racional. E é isso que temos que procurar. Bons incentivos inteligentes de um lado e, por outro lado, uma mais-valia no produto. Com isso eu calmo e deixo o painel decorrer. Muito obrigado. Obrigada. Ora, muito bom dia. Cabe-me aqui a honra de abrir este primeiro painel com um tema as áreas protegidas, um legado natural, como é que podem ser utilizadas como potencial de desenvolvimento territorial. Eu chamo-me Sofia Castelo Branco da Silveira, de algumas caras desta sala já conheço há muitos anos, sou engenheira agrónoma de profissão, portanto um bocadinho paraquedista nestas coisas da conservação da natureza e da biodiversidade, mas de facto todo o meu percurso profissional tem sido à volta da gestão de áreas protegidas.
Em termos de estrutura da apresentação, eu vou tentar não ultrapassar o período de tempo que me atribuíram, dar-lhes um enquadramento geral relativamente àquilo que é o nosso território, à diversidade aqui existente, o que é a nossa rede nacional de áreas protegidas e como está estruturada, o que podemos encontrar e quais são as perspectivas hoje, 44 anos passados, sobre a classificação da primeira área protegida em Portugal. Portugal é um país de reduzida dimensão, tem e ocupa cerca de 16% da Península Ibérica, tem hoje um desafio extremamente interessante do ponto de vista da biodiversidade, que é uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa, e aqui abrem-se perspectivas em termos de mar muito interessantes. Apesar de pequeno, é um país, e muitos de vós o conhecerão, alguns dos nossos oradores estrangeiros ontem tiveram a oportunidade de ir desde uma zona úmida ao interior do país, portanto temos uma diversidade e uma ocupação de solo interessante. Contudo, se olharmos para estes números, verificamos que entre as florestas e a agricultura, mais de 70% do território tem intervenção humana. Vamos do mar ao alto da montanha. Temos um conjunto de características edafoclimáticas particulares, com um conjunto enorme de situações microclimáticas. Estamos em simultâneo no fim da região biogeográfica atlântica e no início da região biogeográfica mediterrânica. Portanto, temos aqui duas áreas de sobreposição que se caracterizam por ter uma diversidade e um conjunto, muitas vezes, de associação de valores que é único. E isto justifica que tenhamos, apesar de um território pequeno, um conjunto e um valor natural que justificou que em 2008, através do regime jurídico da conservação da natureza, fosse consagrada a rede fundamental de conservação da natureza. E o que é esta rede? Ela integra, por um lado, o Sistema Nacional de Áreas Classificadas. Temos nestes losangos de maior dimensão a Rede Nacional de Áreas Protegidas, à qual se junta a Rede Ecológica Europeia, normalmente conhecida por Rede Natura 2000. No seu conjunto, temos quase 22% do território classificado. Se lhe somarmos outras áreas classificadas ao abrigo de outros compromissos internacionais, como sejam as zonas úmidas classificadas ao abrigo da Convenção de Ramsar ou as reservas da biosfera, e as áreas de continuidade, que se consagram na Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e Domínio Público Hídrico, podemos verificar que quase, eu diria, um quarto do nosso território tem, do ponto de vista estrutural, um valor natural muito, muito interessante. Mas o que é, afinal, uma área protegida? São áreas terrestres, são áreas marinhas, são áreas aquáticas interiores, onde os valores naturais, onde aquilo que ocorre no seu interior, têm, pela sua raridade, pelo seu valor científico, pelo papel que desempenham ao nível dos serviços dos ecossistemas, a necessidade de medidas específicas de conservação e de gestão. Por este motivo, são áreas definidas cartograficamente, que têm um estatuto legal de proteção e que assim são integradas nesta rede nacional. É nestas áreas que é uma obrigatoriedade do nosso Estado garantir a conservação e a manutenção num estado de conservação favorável dos valores aqui existentes. Em Portugal, a Rede Nacional de Áreas Protegidas distribui-se de norte a sul do país. Temos hoje 46 áreas protegidas que integram, de âmbito nacional, que integram esta rede e que ocupam cerca de 7,6% do nosso território, maioritariamente em área terrestre, mas também com uma área marinha já com alguma dimensão. Em termos de áreas, e agora passando sobretudo muitas imagens para deixar, muitos de vós conhecem, os que não conhecem que fiquem com vontade de regressar, considerando os critérios de classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza, em Portugal temos um único parque nacional no norte do país, na região biogeográfica atlântica, o Parque Nacional da Peneda Gerês. É uma área que se caracteriza por alguma dimensão, onde ainda temos uma região natural sem intervenção humana, mas que em seu redor, numa mancha larga, temos paisagens naturais e humanizadas fruto de um equilíbrio que tem sido conseguido ao longo de muitos anos.
Passo-vos várias imagens, para além do valor natural, também a presença humana, do ponto de vista do património construído, e aqui com uma vegetação típica das zonas mais atlânticas, portanto mais úmidas, que são, enfim, menos encontradas neste país. A seguir, e como não poderia deixar de ser, e aproveitando as palavras do Sr. Secretário de Estado que me antecedeu, toda a área classificada em rede ecológica europeia em Portugal tem cerca de 95% dos seus valores dependentes da atividade humana. Portanto, isto é de facto um desafio, conseguirmos manter os valores naturais e continuarmos a ter que utilizar, porque a biodiversidade existente depende claramente da presença humana. E isto traduz-se também no número elevado que temos de parques naturais, que são ecossistemas naturais ou seminaturais, muito dependentes da atividade humana e da sua continuidade, porque dela depende a biodiversidade e os valores naturais existentes. Como poderão ver pelo mapa, do norte ao sul do país, temos hoje 14 parques naturais, dos quais vos passo agora para verem a diversidade de ambientes e a diversidade de paisagens que temos. Temos a Ria Formosa, a Rábida com o seu parque marinho, que daqui a pouco apresentarei com um maior detalhe, o Parque Natural do Alvão, a Serra de Montezinho. Aqui tão perto de Lisboa, uma paisagem que parece quase paradisíaca, a Praia do Abano, em Sintra, ou o sudoeste alentejano, hoje muito procurado, a Serra da Aire, bem próximo de Lisboa e menos conhecida de muitos, a Serra da Estrela, ou os parques naturais que se instalam sobre os nossos vales fluviais, são dois dos exemplos, o Parque Natural do Val do Guadiana, onde alguns dos speakers de hoje tiveram ontem a oportunidade de estar no seu coração, ou o Parque Natural do Tejo Internacional, fronteiriço com a Espanha, e por último também eventualmente uma das áreas naturais menos conhecida de todos nós, até por um acesso mais difícil, a região cárcica da Serra da Aire, onde temos aqui uma imagem do subsolo, que é de uma beleza notável. As reservas naturais são áreas habitualmente de menor dimensão, do ponto de vista geográfico, têm características particulares, são zonas onde a intervenção humana ou já não se sente ou há muito deixou de se sentir e, portanto, onde se prossegue essencialmente a dinâmica natural e de recuperação. Temos essencialmente distribuídas mais sobre a zona litoral, são 9 de âmbito nacional e 2 de âmbito regional e local. Desde logo, eventualmente a mais conhecida, a Reserva Natural das Ilhas Berlengas, o Estuário do Tejo, um santuário de avifauna, onde muitos de nós passamos, se calhar alguns diariamente, e nem nos apercebemos que estamos num dos santuários de avifauna que temos no país, quando atravessamos a ponte Vasco da Gama. Ou outra dimensão mais pequena, a Lagoa da Sancha, a Serra da Malcata, muito conhecida pelo lince, que se tudo correr como continua, um dia lá estará. O Paulo de Arzila, ou o Boquilobo, aqui bem próximo, junto à autoestrada, à autoestrada do Norte, e que também poucos conhecem. As paisagens protegidas, é a penúltima classificação, são áreas onde a paisagem existente resulta de uma interação harmoniosa ao longo de séculos entre o homem e a natureza. Temos também um conjunto interessante, são 6 de âmbito nacional, 6 de âmbito regional, também distribuídas em todo o país, e aqui algumas das imagens das paisagens que temos, uma delas também todos nós conhecemos, a Riba Fóssil da Costa da Caparica, que fica aqui bem próximo de Lisboa. Por último, uma palavra também para um dos estatutos mais recente em termos de criação de áreas protegidas em Portugal, as áreas protegidas de âmbito privado, embora consagradas em termos de regime jurídico desde 2008, até hoje não temos sido capazes de estimular muito esta iniciativa privada e temos uma única área protegida no norte do país. Por último, os monumentos naturais, são ocorrências naturais das mais conhecidas em Portugal, as que estão relacionadas com as pegadas de dinossauros. Temos na imagem o Jardim Jurássico, que fica situado no Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros da Serra da Aire e Candeeiros. São 7,
ao longo distribuídos daquela forma. Algumas das imagens, os lagosteiros no município de Sesimbra, ou, mais uma vez, uma das pegadas na Serra da Aire. Desculpem, não era suposto. E, por último, também a Pedra da Moa, no Cabo Especial, onde aqui, se não foram, recomendo que vão, mas pelo final da tarde, que é para não ficarem tão desiludidos quanto eu a primeira vez que lá fui, porque bem me apontavam os rastros e tive o privilégio de visitar esta zona com o professor Galopim de Carvalho, mas não conseguia ver nada. Portanto, convém mesmo ir ao final do dia, quando a luz permite perceber os rastros naquela parede monumental. Como é que temos evoluído em termos de gestão de áreas protegidas em Portugal? Hoje, esta Rede Nacional de Áreas Protegidas compete e integra a missão do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. O modelo e o acompanhamento das áreas protegidas, como imaginam, têm vindo a evoluir ao longo dos tempos, desde o então Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, com a figura de um diretor e de um Conselho Geral. Temos hoje as áreas protegidas agrupadas em termos de departamentos desconcentrados, com um diretor, mas todas elas têm um órgão de acompanhamento, que é hoje um órgão que integra os órgãos executivos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que são os Conselhos Estratégicos. O modelo de gestão e de acompanhamento das áreas protegidas foi evoluindo exatamente na perspectiva da necessidade de envolvermos cada vez mais os outros parceiros da administração, a iniciativa privada e os municípios. Sem conseguirmos ter sentados à mesma mesa aqueles que utilizam aquele território, não conseguimos, de facto, garantir que os 95% de valores naturais que dependem da intervenção humana se mantenham da forma como gostaríamos ou como precisamos de garantir que se mantêm. Hoje em dia temos também já um número significativo de áreas protegidas de âmbito regional ou local. A competência da sua gestão é dos respectivos municípios ou das associações de municípios que as propuseram e, como referi há pouco, as áreas protegidas de âmbito privado, que só temos um exemplo em Portugal, competem ao respectivo proprietário. Como é que se tem organizado este edifício do ponto de vista das áreas protegidas? Até hoje, através de regulamentação específica, com os planos especiais de ordenamento do território. Hoje, por força da reforma do ordenamento do território e da simplificação e desburocratização, a reconduzirem-se para programas especiais e para regulamentos específicos, com outros planos setoriais, como o da Rede da Natura, e pelo acompanhamento da avaliação ambiental, designadamente a avaliação ambiental estratégica, que aqui acompanha também e desempenha um papel fundamental. Por outro lado, em termos de operacionalização e de gestão ativa, os planos de gestão de sítios ou os planos de ação de conservação das espécies são outros dos instrumentos que nos permitem não só apoiar a decisão, mas gerir concretamente, quando temos situações mais delicadas, e seguidamente vos mostrarei alguns dos exemplos, mas sobretudo porque através destes instrumentos mais operacionais, menos dependentes do enquadramento legal e do papel da administração, tem sido, por força desta intervenção, que nós temos conseguido chamar às questões da conservação os outros parceiros. Dou-vos alguns dos exemplos. Este é um projeto que corre desde 2006, com a Academia. Foi a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que arrancou com este projeto da gralha de bico vermelho, um pequeno passaroco preto, nem tem muita graça, mas é muito engraçado porque habita em alagares e em grutas. Este trabalho de campo com voluntários na Serra da Aire e Candeeiros. Para além do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, integra também um conjunto de outras organizações de defesa do ambiente que o acompanham, mas tem aqui um cariz muito interessante do trabalho voluntário. Ontem tivemos a oportunidade de assistir à quarta solta de um segundo par de exemplares de lince ibérico. Este é o plano de ação para a conservação do lince. Daqui 2 ou 3 notas. Em primeiro, de facto, os resultados que se têm obtido na conservação desta espécie por uma articulação muito próxima com Espanha, mas também pela capacidade de implementação de um plano de ação com uma larga assistência das organizações, quer da sociedade civil, quer da administração.
Estamos hoje a terminar a revisão do plano de ação, um plano de ação que data de 2008, que nesta fase de mudança deste projeto, já com resultados práticos interessantes, urgia de facto rever. Portugal conseguiu no final de 2014, e aqui com um impulso muito particular da Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, conseguimos colocar animais no terreno e reintroduzir na natureza em dezembro de 2014. Os resultados são bons, mas demos início a uma nova fase. Uma fase agora, eu diria que ainda mais ambiciosa, porque aqui vamos ser capazes, ou temos que ser capazes, de garantir que eles vão coabitar connosco numa área onde há pessoas, onde há agricultura, onde há floresta, e onde é preciso compatibilizar tudo isto. Outro pequeno animal, menos interessante, diria eu, do ponto de vista estético, do que o lince, que é muito mais apetitoso, mas que também tem um plano de ação aprovado e em vigor, onde, apesar de não ser tão difundido, a garantia da viabilidade das suas populações está em curso. Também se faz reprodução em cativeiro, nos tanques no Parque Natural do Vale do Guadiana, e desde há 2 ou 3 anos que se consegue anualmente, com a população que tem vindo a ser reproduzida, ir repovoando as linhas de água da bacia do Guadiana, onde, como podem verificar por aquelas imagens, desde a década de 80 sofreu uma regressão muito, muito acentuada. Para deixarmos terra e passarmos ao mar, esta é outra das áreas onde desde há cerca de 8 ou 9 anos há um conjunto de projetos que têm vindo a ser desenvolvidos. Começou com um projeto LIFE em 2007. Um exemplo muito interessante da parceria entre a iniciativa privada, a CECIL, a Academia e outras entidades de administração, aqui a DGRM, o IPMA, em que fizemos um trabalho conjunto. Só para, em termos de curiosidade, em 4 anos de projeto LIFE foram inventariadas para cima de 1.250 espécies neste parque marinho. E é um parque marinho muito pequenino, são cerca de 52 km². Portanto, para dar uma nota, quando no início da minha apresentação referi o que nos espera no mar, é mesmo o que nos espera no mar. Também tiveram a oportunidade ontem de dar uma volta no estuário do Sado, é outra das nossas maiores reservas naturais, onde temos residente uma população pequenina de um golfinho, para os especialistas que aí estão vão me matar, é um ruaz, não é um golfinho, é um ruaz, onde o respectivo plano de ação também está a ser implementado já há 2 ou 3 anos, com o acompanhamento e a monitorização deste conjunto de ruazes que habitam só naquela área. Polémica, sim, QB. Este é talvez dos desafios que hoje temos em termos de biodiversidade em Portugal, que é conseguirmos garantir a utilização do território e o coabitar com este grande carnívoro que partilhamos, tal como o lince, com Espanha. Também para vos dar nota de que, de facto, estes instrumentos de gestão, estes planos de ação são determinantes. O avanço dos trabalhos foi feito agora, foi ainda no princípio deste mês, no dia 7 de abril, em Vila Real, onde contámos com a presença do Sr. Secretário de Estado, onde foram convidados todos os grupos de interesse a estar e a identificarem os representantes para nos acompanharem na elaboração deste plano de ação. Este, diria eu, um dos exemplos onde, efetivamente, temos que ser capazes de garantir a associação daquilo que é a conservação de uma espécie que pode ser problemática e do tipo de agricultura que se desenvolve no nosso território. Os problemas e os desafios que se colocam hoje, quase 20 anos passados, sobre a legislação que protege esta espécie. Esta é a única espécie em Portugal que tem legislação específica e que prevê que o Estado compense os agricultores pelos danos causados. É um desafio muito interessante para, eu diria, muitos dos profissionais que estão sentados nesta sala, estamos de ambiente e estamos também de agricultura, porque efetivamente as alterações no maneio do gado, as alterações que têm vindo a ser introduzidas por força das medidas de política acompanhadas, introduzem-nos hoje um desafio muito grande naquilo que têm que ser os mecanismos de prevenção, de
de correção ou de utilização do espaço que continuem a garantir a presença desta espécie em estado de conservação favorável no nosso país. Temos assim uma rede nacional de áreas protegidas e espero que com este flash, no período de tempo que me deram, tenha pelo menos conseguido abrir o apetite para algumas das áreas que eu julgo que justifica visitar. Temos estatuto legal, temos área classificada, temos valores naturais, temos uma rede constituída, mas temos, para além disso, como território humanizado que temos em Portugal, temos muito outro património nestas regiões, a começar com o património cultural, com o património edificado, que em conjunto temos que ser capazes de utilizar, de valorizar e de utilizar como alavanca para o desenvolvimento do território. Vêm de longe as tentativas de utilizar este património, este ativo, para apoiar o desenvolvimento local. Já há pouco referi o regime jurídico da conservação da natureza, também ele consagra este desafio que hoje se coloca à conservação da natureza, à sua incorporação nas cadeias de valor e a utilizarmos esta mais-valia para sermos capazes de desenvolver, de potenciar, de valorizar tudo aquilo que se passa no nosso território. Mas também há uma nota, do meu ponto de vista, determinante e que tem sido acompanhada na própria evolução da gestão pela própria administração, que é o envolvimento e a participação de todos aqueles que no território residem e que dele pretendem subsistir. Alguns dos exemplos das áreas por onde o apoio às atividades tradicionais, lembro-me há 10, 15, 20 anos, o apoio às pequenas feiras, com os produtos tradicionais que aí se produziam, o apoio ao investimento, o turismo em espaço rural. Foi um pouco nesta lógica que, garantindo que tínhamos um conjunto grande de recursos e de recursos endógenos que não se esgotam nos valores naturais, nós sabemos que estas áreas são extremamente procuradas. E, por tal, no final da década de 90, foi lançado o Programa Nacional de Turismo de Natureza. Começaram as primeiras iniciativas de se tentar aproveitar o que as áreas protegidas têm e aquilo que podiam efetivamente constituir em termos de território, mas que hoje também necessita ser reformulado, acompanhando aquilo que é a procura e a oferta que temos no mercado. Esta tabela, que julgo que tem alguma leitura, dá conta disto. O programa é do final da década de 90, estamos hoje em 2015 e pese embora se contabilizem já um conjunto e tenha sido uma evolução crescente ao nível dos operadores que utilizam as áreas protegidas no âmbito do desenvolvimento das suas atividades de animação turística, são já 510. Temos ali, eu diria que o Parque Natural de Sintra-Cascais, com 146 empresas registadas, e o Parque Natural da Ria Formosa, que nos desviam os números, se calhar pela sua proximidade a Lisboa, pela sua proximidade aos grandes centros de férias, mas se olharmos para as outras 12 áreas que estão ali identificadas, temos o Gerês a sobressair e temos a Serra da Área e Candeeiros. Significa que temos outras áreas, mas onde, apesar de tudo, os números em termos dos operadores registados e que desenvolvem a sua atividade e que procuram utilizar este capital natural são ainda, diria eu, muito aquém daquilo que gostaríamos obter e conseguir. Sabemos, contudo, que há uma procura crescente, temos a qualificação do território, temos os valores naturais, temos procura, temos cada vez mais um público muito sensibilizado para estas matérias, temos, por outro lado, cada vez mais parceiros, empresários, operadores, sensibilizados para a utilização desta mais-valia na sua cadeia de valor, no seu trabalho, e, portanto, o que nos falta? Diria eu que o que nos falta é conseguir olhar integradamente para este território, promovê-lo, que é, eu diria, uma perspectiva de futuro muito interessante e que esperamos que esta iniciativa venha a dar corpo. Mas sobre esta iniciativa, quem de direito falará mais à frente no decurso destes trabalhos. Eu hoje fico por aqui. Muito obrigada.
Muito bom dia. Quero agradecer o convite que foi feito à região autónoma dos Açores para estar aqui presente e para partilhar convosco a nossa experiência e aquilo que temos feito nos últimos anos nos Açores. Queria-vos convidar, assim, para fazer uma viagem comigo, que será apenas de 15 minutos, mas que terá que ser feito rápido, porque vamos ter que percorrer mais ou menos 1.340 km, desde a latitude aqui de Lisboa. Se formos caminhando em direção aos Estados Unidos, vamos encontrar o arquipélago dos Açores ali no meio do Atlântico, junto à crista média atlântica. Os Açores são constituídos por 9 ilhas, diversos ilhéus. Estas ilhas estão distribuídas em três grandes grupos. O grupo mais a norte, com as ilhas do Corvo e Flores, o grupo ocidental, já se encontra na placa americana. Temos a crista média atlântica, que ocorre aqui mais ou menos nesta zona. Depois temos o grupo central, que é constituído por estas 5 ilhas. Este grupo está bastante próximo, as ilhas estão bastante próximas umas das outras, têm formas e dimensões muito variadas, mas é possível visualizarmos e termos um contato direto diário com estas ilhas, aqui do grupo central, e depois o grupo mais oriental, São Miguel e Santa Maria, que ficam mais a sul. São Miguel, a ilha maior, mais desenvolvida, mais populosa e agora mais visitada com as low cost. E, portanto, também as características destas ilhas vão variando de umas para as outras devido às suas dimensões, à sua população e à sua posição em termos geográficos até. A distância entre o grupo ocidental e o grupo oriental é grande, é de cerca de 600 km. Se virmos, por exemplo, a costa portuguesa tem 800 km do Minho ao Algarve, nós temos um pouco menos, portanto estamos bastante distantes. Em termos de distância, para ter uma ideia, do Faial a São Miguel levamos 1 hora de voo, do Faial a Lisboa levamos 2 horas e meia, portanto está bastante distante umas das outras. As condições climáticas associadas a este isolamento geográfico, aos relevos, às características geológicas, à diversidade de biótopos, aos ecossistemas, às paisagens, levaram que de facto existissem condições ambientais e um património natural excepcional. Através do decreto legislativo de 78 de 1972, foi criada a primeira reserva integral da caldeira da Ilha do Faial. Foi a primeira área classificada da região. Hoje ela já não tem aquela classificação, é uma reserva natural. E a partir daí, em 1993, surgem novos decretos legislativos adaptados à região e que fizeram com que aparecesse a rede natural, reserva natural 2000, as reservas Ramsar, as reservas Ospar, as florestais naturais e uma série de outras classificações. Todo isto fez com que tivéssemos em 2002 vários sistemas de classificação em simultâneo, diversos órgãos diretivos na mesma zona, designações algo desajustadas à região e, portanto, iniciou-se aqui um trabalho de reforma do modelo de classificação das áreas protegidas dos Açores. Este modelo culminou no aparecimento do Decreto Legislativo Regional número 15 de 2007, da Rede Regional de Áreas Protegidas dos Açores, que, no fundo, tinha como objetivos a classificação destas áreas protegidas com a nomenclatura IUCN, reagrupar as áreas e as manchas contínuas de forma a ter uma classificação mais abrangente, criar unidades de gestão à escala de ilha. Elas estavam criadas ao nível regional e, portanto, esta foi um passo importante, e criar um modelo legal para a gestão destas áreas. Isto permitiu o aparecimento dos parques naturais de ilha, os parques naturais de ilha com um único órgão de gestão e várias categorias único órgão diretivo e várias categorias de gestão.
Atualmente, as áreas protegidas estão então agrupadas em parques naturais de ilha. Nós temos 9 parques de ilha, um parque marinho e que, portanto, correspondem a unidades coerentes e integradas de gestão orientadas para as áreas protegidas. O ordenamento do território, a educação ambiental, a valorização destas áreas em estreita colaboração com as ações de conservação funcionam, portanto, como peças para atingir a sustentabilidade ambiental dos próprios parques. Atualmente as áreas protegidas correspondem a 13% da área total da região, é de mais ou menos 537 km², para uma região que tem 2.300 km² de área terrestre. Temos, portanto, um conceito de parques naturais de ilha associado, que associam todas estas valências, as áreas protegidas e todos os seus planos de ordenamento especial que cruzam-se com estas áreas, os serviços educativos, os centros e os tiros pedestres. Estes parques foram surgindo por decretos legislativos regionais desde 2008 até 2011, cada parque tem o seu decreto legislativo. Em 2010, 2011, há, no fundo, a integração de todos os serviços que tínhamos, quer das ecotecas, dos centros ambientais e dos trilhos pedestres, dentro das estruturas dos parques. Esta gestão e esta integração foi feita com apoio ao aparecimento de uma empresa regional, a Azurina, que no fundo gera esta valência das ecotecas, portanto dos serviços educativos, dos centros e dos centros ambientais. De facto, os parques marinhos incluem 122 áreas protegidas, que abrangem áreas classificadas de diretivas e convenções internacionais, como a Rede Natura 2000, 13 sítios Ramsar, 8 sítios OSPAR, 3 reservas da biosfera. Os Açores, neste momento, está a candidatar as Fajãs de São Jorge à reserva da biosfera e passaremos a ter 4 reservas da biosfera, uma área de património mundial da Unesco e 57 geossítios prioritários no âmbito do Geoparque Açores, que faz parte da Rede Internacional de Geoparques. Em termos de notariedade, temos 2 áreas classificadas como ou premiadas como 7 maravilhas naturais dos Açores. Temos a atribuição do Prémio Nacional de Paisagem em 2012, que foi atribuído à área da Bacia Hidrográfica das Furnas, e uma menção honrosa para a requalificação que foi feita no âmbito do Vulcão dos Capelinhos. Temos uma nomeação para o finalista do o melhor Museu da Europa em 2012 para um dos nossos centros que faz parte integrante do Parque Natural. Temos para requalificações, temos prémios também associados à arquitetura dos próprios espaços de visita e, portanto, estamos a ser, de facto, reconhecidos em termos nacionais e internacionais. Em termos de programas de conservação, existem vários programas de conservação na região, muitos deles direcionados para a conservação da flora, essencialmente. Existem outros que não estão geridos de forma direta pelos parques naturais. Trago-vos aqui 2 exemplos. O Percefias é um plano regional de erradicação de espécies e controle de espécies e de flora invasora em áreas sensíveis. Este plano surgiu em 2003, era suposto ter terminado em 2008, mas dado o seu sucesso e o trabalho que tem sido desenvolvido, mantém-se até hoje. Neste caso temos, por exemplo, o controle de espécies invasoras na Caldeira do Faial, que
foi a primeira área classificada da região, com a retirada de uma cintura de hortenses que estava na zona, na bordadura da própria caldeira. Esta planta, a hortense, de facto é um dos símbolos dos Açores, mas é uma planta invasora que nas áreas sensíveis é preciso controlar, numa zona que merece a nossa melhor atenção, porque tem cerca de 57 espécies endémicas no seu espaço e, portanto, é quase um tesouro que temos que guardá-lo a 7 chaves. Depois temos outro exemplo, aqui os planos de ordenamento das bacias hidrográficas da Lagoa das Furnas e 7 cidades. Este plano, no fundo, pretende reverter o processo de eutrofização das massas de água através do reordenamento do uso do solo, de forma a reduzir a entrada de materiais sólidos e fertilizantes para a área da bacia. Foi feita um reordenamento deste uso de solo com a retirada do gado que estava a ser, que ocorria nas suas margens, e com uma reflorestação desses terrenos e controle aqui das zonas de erosão, de forma a diminuir o impacto na massa d'água. No caso da Lagoa das 7 cidades já vemos resultados muito interessantes em termos de recuperação. No caso da Lagoa das Furnas, o processo está um pouco mais lento, mas também já nota-se alguma evolução. Existem, de facto, outros projetos que são muito interessantes, nomeadamente o LIFE para a recuperação da zona de nordeste da Ilha de São Miguel, mas que é essencialmente promovido pela SPEA, mas está em área integrante do Parque Natural de São Miguel. Temos também aqui o nosso banco de sementes e o nosso viveiro. O banco de sementes está associado ao Jardim Botânico do Faial. É um banco que tem 28 espécies prioritárias guardadas, num conjunto de amostras de 320 amostras, 55 de espécies de flora e, portanto, este banco de sementes, no fundo, guarda todo este material genético que vai permitir repovoar zonas onde as populações endémicas estão em perigo. Temos um exemplo do caso do Myosotis azórica, que é uma das plantas prioritárias, protegidas, e temos o caso da Verónica damna, que era uma planta dada como extinta, mas que recentemente foi encontrada uma população muito pequenina na Ilha das Flores, foi retirada as sementes, foram tratadas e foram feitas germinações no banco e nos viveiros e depois foram repostas no próprio terreno, tentando recuperar todas estas áreas. A nível de programas de educação ambiental que são promovidos por os serviços educativos, estes serviços educativos são um pouco mais abrangentes do que as próprias áreas protegidas. Temos aqui os nossos programas da ABAI, todos estes, e aqui o ECO 21, da qual somos promotores e, portanto, facilitadores deste programa, como é o caso do Ecoescolas, mas também temos programas próprios. Temos aqui um programa do SOS Cagarro, que é um programa de conservação da espécie e associado a um programa de educação ambiental. O cagarro é uma ave marinha que nidifica nos Açores. Ela tem várias curiosidades, o facto de ser uma ave que nasce nos Açores, sai durante 7 anos e depois volta para acasalar novamente nos Açores, volta a ter as suas crias e voltam essas crias a sair, e tem a particularidade, quando ela volta para acasalar, ela vem sempre com o mesmo parceiro, portanto é muito fiel aos seus parceiros e só dá um ovo por época. Os juvenis nascem durante o verão e no mês de no mês de outubro saem dos seus ninhos para começar a sua viagem para outras zonas, e eles têm uma particularidade, eles ficam encandeados com a luz. E, portanto, nos períodos da noite, os carros com os faróis encandeiam os juvenis. Quando eles estão a sair dos ninhos e muitas vezes a atravessar as estradas, ficam parados quando vêem um carro.
quando vê os faróis. O que acontece é que são muitas vezes atropelados. E, portanto, há um trabalho voluntário durante aquele mês de outubro, de novembro, de recolha destes juvenis, são feitas brigadas, são colocadas em caixas e no dia seguinte são libertados na praia para conseguirem então fazer a sua jornada. Temos também 2 galardões, o Miosati Azores, que é um galardão de boas práticas ambientais direcionado para os alojamentos turísticos. Temos o Ecofreguesias, que é um galardão também de boas práticas ligado para as freguesias e tem como objetivo a recolha de resíduos sólidos nas suas áreas. O Entre Mares, que é um programa de promoção do mar e das potencialidades do mar, que ocorre durante 3 semanas, e com diversas dinâmicas viradas para a população e para o público escolar, e depois fazemos parte integrante do Geoparque Açores na área da promoção da educação ambiental. Relativamente aos programas direcionados especificamente para os parques ambientais, para os parques de ilha, nós temos 2 programas, o programa Parque Escola, que é dirigido ao público escolar e que abrange toda uma oferta educativa, toda uma oferta de atividades educativas direcionada para as escolas. Temos a oferta a escola vai ao parque, o parque vai à escola, a escola vai aos centros e, portanto, há uma panóplia de ofertas que é diferente em de cada parque, porque cada parque tem as suas características próprias, tem as suas dinâmicas próprias e, portanto, esta oferta é uma oferta coordenada, horizontal, que permite que, por exemplo, outras ilhas possam usufruir desta mesma oferta, deslocando-se à ilha vizinha para poder participar nestas ofertas. Temos um problema idêntico, penso, que é o restante território, que é a dificuldade que as escolas têm em sair da própria escola para ir às áreas protegidas, para ir aos terrenos, para ir participar em algumas das atividades. É um programa muito recente, se calhar, este é o 2º ano em que temos esta oferta tão bem estruturada e tão organizada a nível regional e, portanto, vai ao encontro do currículo regional e, portanto, está ainda em fase de arranque, o que quer dizer que há locais onde ela já arrancou com maior velocidade e há outros sítios onde ainda está a dar os primeiros passos. Para o restante público, temos a oferta do Parque Aberto. A oferta do Parque Aberto começou em 2012 com umas pequenas experiências em alguns dos nossos parques que tinham arrancado com maior velocidade. E esta oferta também é uma oferta estruturada para todo o público. Tentamos chegar ao público em geral, mas também aos públicos específicos, desde idosos a grupos com uma série de ofertas, que vai desde o voluntariado a plantações, a participações em atividades como trilhos, visitas aos centros, etc. Em termos de números, eles já começam a ser bastante interessantes. Notamos que aqui o Faial e São Miguel têm, em termos de dinâmicas, números já muito interessantes. Chegamos a públicos também com números bastante interessantes. Variam, de facto, com esta questão de estarmos a trabalhar com ilhas com 17 km², como é o Corvo, e uma população de 430 pessoas, e compará-las com ilhas com uma dimensão bastante maior, com o caso de São Miguel, e para uma população de 130 mil pessoas, e, portanto, apesar de tudo, conseguimos chegar a todos cada vez mais e cada vez com mais dinâmicas. Em termos dos centros ambientais, a rede de centros ambientais começa a aparecer nos Açores já no início do ano 2000, aparece com alguns centros de visitantes. Estes centros e estes espaços começam a surgir com maior número a partir de 2007,
Neste momento já temos 16 centros ambientais em todas as ilhas dos Açores, abrimos este ano o último centro da terceira, mas estamos já a perspectivar a abertura de novos espaços. Vamos, por exemplo, abrir um orquidário para receber uma coleção de orquídeas que nos foi oferecida por um casal nórdico e que quer deixar a sua coleção connosco, e portanto vamos abrir esse novo espaço com 800 metros quadrados de área de exposição para as orquídeas. Estes espaços são todos espaços que estão localizados em áreas ambientais de grande importância, muitas vezes até em zonas com condições climáticas e de acesso complicados. Por exemplo, temos um centro que fica na Fajã de Santo Cristo, que é uma Fajã na Ilha de São Jorge, que o acesso é só feito através de um trilho, ou que pode ser feito a pé ou através de uma Moto 4, e este centro, que é este que fica aqui, está nessa Fajã e acaba por conseguir estar o ano inteiro aberto, e já tem um número de visitantes bastante interessante, mas o nosso maior centro é o centro do Vulcão dos Capelinhos, o Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, que recebe mais de 20 mil visitantes por ano, que corresponde a mais de 50% da população visitante da ilha, e já é um marco importante, e foi este que foi finalista do prémio Melhor Museu da Europa. Estes espaços são espaços que, localizados de facto em locais de interesse ambiental elevado, convidam o visitante a descobrir as áreas protegidas e os parques naturais, oferecem serviços de informação, normalmente tem exposições, tem áreas de atividades, tem zonas de informação a nível do ambiente, e tem diversas tipologias. Neste caso, eles são muito variados. Temos centros de interpretação ambiental, temos centros de visitantes, temos casas de parque, temos jardins botânicos, temos centros de monitorização, e as temáticas também é muito variada, desde centros direcionados para o mar, para a paleontologia, para a geodiversidade, para os vulcões, para as grutas, para a interação do homem com o ambiente, no caso, por exemplo, daquele da Fajã, para a promoção da flora e da fauna. Em termos de trilhos, existem diversos trilhos na região, todos eles são homologados. Parte destes trilhos fazem parte integrante dos parques naturais de ilha e estão à disposição daqueles que quiserem percorrê-los. Estes trilhos, no fundo, através da visita destes trilhos, conseguimos descobrir e explorar diversos locais de interesse dos parques, onde se destaca as paisagens, a flora, a fauna, as formações geológicas e a própria história dos Açores, porque muitos destes trilhos são caminhos de pé posto, são caminhos antigos, onde se fazia a ligação e a comunicação das populações e a troca de produtos, e portanto são também um pouco da nossa história. Temos associado, dentro dos parques neste momento temos 39, mas fora dos parques existem mais, e temos 4 circuitos interpretativos, um deles direcionado para uma pedreira de fósseis que existe em Santa Maria, outra que tem a ver com os baleeiros. Temos aqui uma particularidade que gostaria de mostrar, é que alguns dos nossos trilhos estão preparados para uma visita de cegos e têm informação associada, tal como em alguns dos nossos centros também estão preparados para este tipo de população. Relativamente aos programas de parceria, em 2011 surge um programa que é o Programa do Parceiro para o Desenvolvimento Sustentável. Este programa veio no sentido
da aposta que tem sido feita ao nível do desenvolvimento sustentável da região e que se tem verificado um grande esforço e incentivo ao nível da promoção e o aumento da notoriedade ambiental da região. Ele surgiu de facto em 2011, foi reformulado em 2014 e tenta ser um programa agregador e potenciador dos vários agentes intervenientes na gestão dos recursos naturais. Tem objetivos de promover o turismo de natureza, de agregar os serviços turísticos, de criar novos produtos, também de apoiar tecnicamente e cientificamente os agentes económicos, fomentar a interação e a complementarização das ações, valorizar e dar notoriedade aos produtos e, no fundo, assegurar a sustentabilidade da região dos Açores. Temos aqui alguns números, há parques, da mesma maneira que ao nível da educação ambiental, há parques que estão, que conseguiram já um número de parceiros bastante interessante, como o caso do Faial. Há parques que ainda não conseguiram avançar com este programa. Ele tem várias categorias e neste momento estamos em fase de angariação e de criar novos projetos associados a este programa. Temos também um programa de fidelização que foi lançado o ano passado, que é o Cartão Amigo do Parque. Este programa é direcionado para os residentes. Foi lançado de facto em 2004 e, portanto, em 2014 pretende que os próprios residentes contribuam para a concretização da missão dos parques e, no fundo, a preservação do nosso património natural. Já estou quase a chegar ao fim, peço desculpa. É muita coisa para dizer num tão pouco tempo, mas vou tentar ser mais rápida. Estamos a falar, a nível de comunicação, temos vários sites, temos o site dos parques, temos o site direcionado para a educação ambiental, que é o Educar para o Ambiente, e temos aqui um site que gostava de realçar, que é o CRM, que é uma teca de imagem, som, que está disponível gratuitamente para todos poderem retirar fotografia, som, vídeos e utilizarem de forma gratuita. São milhares de fotografias, é excepcional, convido-vos a pesquisar. Utilizamos diversas formas de comunicação posterior das nossas atividades e da forma de visitação do nosso parque. Temos um Facebook, utilizamos o newsletter, temos news, mail lists, temos uma série de informação associada ao ISU. A nível de merchandising, nos nossos centros ambientais, praticamente todos têm lojas e, portanto, tentamos fomentar a sustentabilidade dos parques através da rentabilização comercial dos centros, disponibilizando produtos de linha própria. Utilizamos uma abordagem de comunicação que complementa a sensibilização ambiental. Temos aqui as linhas do cagarro e a linha do morcego dos Açores, que são duas espécies emblemáticas e, portanto, a compra destes produtos contribui então para a sustentabilidade da nossa região. E isto tudo é Ambiente Açores. E, portanto, esta é a nossa marca, é o conceito do logotipo que tenta transmitir aquilo que somos, fala-nos da flora, da fauna, da água e até da rocha, através da cor da palavra ambiente, da gota que cai dentro do oceano, e, portanto, esta é a imagem, a nossa marca abrangente e que, no fundo, aglomera todo aquilo que se é feito ao nível do ambiente nos Açores. Ela é utilizada normalmente para a educação ambiental, para a promoção, para a divulgação, para os nossos parceiros. Associada à nossa marca temos a submarca comercial, a marca dos Parques Naturais dos Açores, que no fundo é utilizada para o merchandising, é utilizada para todas as campanhas comerciais e no fundo a imagem é praticamente a mesma e, portanto, há um reconhecimento desta imagem com aquilo que está a ser feito na região.
Eu já sei que estou um bocadinho atrasada, mas queria roubar-vos só mais um minuto com um conjunto de imagens que tenho aqui para vos mostrar, porque é muito pouco tempo e, portanto, não consigo mostrar tudo. No fundo serve para mostrar as nossas belezas e as nossas imagens. Chama a atenção para a música de fundo, que é tocada por uma viola da terra, uma viola dos corações, que é típica da nossa região. Ficamos à vossa espera lá nos Açores. And which is up? Which is down? Forward. Forward, back, bravo. And pointer. Super. Thank you. Good morning. My name is Danny Pore. I'm the Conservation Director of WWF Mediterranean Program. I want to thank you for giving me an opportunity to talk to you. I want to thank the organizers and our hosts yesterday for a really wonderful day we had. And to show my gratitude, I propose that instead of giving a 15-minute presentation, that I give you my full version of 2.5 hours. No? Then what we do is I will try in the 15 minutes to share with you some of the experiences I think are relevant for the work you're trying to do in Portugal. I come here in three functions. The first one is personal. Portugal is in a way to blame for my lifestyle. My father brought me to Lisbon when I was 8. He was a busy man, and he thought it was a good idea that he leave me alone in the Maritime Museum for almost a whole day. My mother didn't think it was such a great idea. It was that she thought it was grounds for divorce when she found out. But I had a fantastic time. I was looking at the maps and the ships and actually trying to wear some of the costumes. And my father found me that afternoon. And ever since, I really haven't stopped studying the Portuguese history and dreaming about travel and exploration. So in part, that is how I come here again. In my second function, I come as I live in Serbia, and I come to represent the region that is probably in Portugal best known for its for the conflict and for the footballers we export to Portuguese. I know that the footballers have brought a lot of happiness to some Portuguese and sadness to others on different occasions. But I want to comfort you that all they bring to us is sadness when we play our national teams. So I here represent the region of ex-Yugoslavia, and I bring some of the experiences that we have gathered there. And then finally I come as a Mediterranean. I think that the Mediterranean community and the nature conservation in the Mediterranean in general is not well recognized on the global scale. I think that most of the interest of the global conservation community goes to
the jungles and wilderness areas and the other places around the world, which is fine. But we also need to be proud of our natural heritage. After all, we have more plant species than all the tropical Africa jungles combined. But most of the people that come to our region don't really recognize it for the conservation, but for the other things we do in the Mediterranean. So I can sympathize in that way as well. So what I'll do today is we'll take also a little bit of a trip to my part of the world, and then I'll show you what we have done to make protected areas relevant in the minds of our local people, our politicians, and this is quite similar to what I hear you are trying to do here by understanding better the benefits of protected areas, the economic and social benefits, making a good case for politicians or other sectors that actually have the money and decision-making power, and building a brand of your protected area. So this is my part of the world. These are the 8 countries that comprise it, 7 countries of ex-Yugoslavia and Albania. And this is our logo. Last year we have managed to put together the protected areas of these recently warring countries in a brand called Parks Dino Rights. There is now an official union of all the protected areas in the Balkans. They're paying membership, and so I'll tell you about this benefit assessment that we have done as part of bringing this region together. So after many years of work, there are some good signs, and actually nature conservation is one of the first ways of reuniting these countries together. So this is my region. This is photographs of Croatia. This is the land of the lakes, Plitvice National Park. We are one of the richest Mediterranean regions in terms of fresh water, lots of hydropower now threatening it. This is Montenegro, the top 3 destination in terms of tourism growth in the world now. We have 1,200 islands in the Adriatic Sea. This is an island in Slovenia. They say Croatia is Greece's best kept secret in terms of tourism. This is a boundary between Albania and Montenegro. This is where we have our lynx, Balkan lynx. It's a subspecies, under 100 individuals probably. And I was keeping very close notes yesterday about the efforts you've been making on the Iberian lynx. I think we unfortunately may need them soon. This is Bosnia, Mostar, a bridge over Neretva River. This is Serbia, River Uvac, with griffins and a marvelous landscape. This is the coast of Albania, southern part of Albania. This is Macedonia, mountains of Macedonia, and these are caves in Slovenia. We have huge subterranean systems. This cave has 140 meters from bottom to top. So anyway, with a few of these pictures, I really invite you to come visit us. So we got together 5 years ago, people from protected areas in the region, and had a discussion about what on earth can we do to make protected areas more relevant to everybody, actually. As in many parts of the world, the finances are decreasing, the interest of politicians in less and less. The communication with local communities is not very strong. So we decided to embark on this program, which is to try to develop together the evidence of economic and social benefits, which is what you're trying to do. We realized that full engagement of local communities is where our future is. And then communicate. So I have brought this brochure about the dynamic parks and what we do. I have some copies. I invite you to take a look at it. I'll focus particularly on the development of economic and social benefits for protected areas, because this is something that we have done. I think it's easily and cheaply transferable to Portugal. I believe that you can do it in under a year for 60,000 euros, and you can have a magnificent base for planning your local community engagement and economic development strategy. Another thing that I don't have here is that we have really realized that we need a new type of manager in protected areas. We see now in our region protected areas as being the engines of local development. They need to ensure that this is done in a sustainable way.
but protected area people need to have new sets of skills. They need to be able to understand the local politics, have good relationships with local communities, and they have to create additional value. Unless the protected area can create additional value for local people, for national economies, while finding it in a way that it's sustainable, it's going to fail. So we are learning it the hard way, and so we have really focused on making sure that the key decision makers, the business sector, understands the value of the protected areas. Otherwise, the rest is just talk, 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 and we're going to have less, and more threatened until, you know, we have nothing. So I really support you in your effort to do this. So what we used is this tool that I am promoting here today, and I'm asking you to consider it for use in Portugal. This is about collecting information about the values and benefits by directly interacting with local communities. So this is not putting precise numbers of 10,000 euro or 15,000 euro value of a forest, but this is a really on-the-ground collection of information, credible information from the people living in and around your protected area about how they see the protected area, how they benefit now, and what they see as potential. The aim of assessment, and we did this in 8 countries in a year and a half with 60,000 euros. So the aim is to do these 3 things. What we do is we have these 8 different stakeholder groups. We try to bring all of them to these workshops. Typically, workshops are about 25 to 35 people. Sometimes we have 50. Sometimes we have a wine and food after the workshop. Sometimes we have fights. But it's all part of the game. We asked them about these 22 values. We do it in a structured way, and from that we get some very interesting results. So we asked them to discuss these values in terms of current economic benefit and the potential economic benefit. Because there's a big difference between what they currently are getting and what they feel they should be getting, and this is a major type of data that you can use in very structured ways. So, what this analysis can do for you? There's a summary of a 4-page summary of our results, and I believe all the participants in this workshop will have that PDF file shared to you somehow. I'm just bringing out some of the highlights. First of all, it's a fantastic way to build relationships. This is 72% of the participants in the workshops found out that they would like to work with somebody at that workshop in a future way. And of course, we have these 4.4%. These are always unhappy people. These are those guys that sit in the back of the room and just throw darts. I fight them after the workshop. So this is really a way to, in many cases, the best result was that the local community felt that finally somebody asked them something about what they want to do in the future, and this is a good icebreaker and an opener. Recording the results, we have done the work, so we have the database is set. It's collecting all these myriad of answers in a way in which you can analyze it. We have some, 22,000 data points, doesn't matter. But the point is that you can produce graphs for individual protected areas. You can look at what local communities are thinking about this issue or that issue. You can do it at a regional scale. You can do it at multi-country scale. Something very easy, something we are well trained in, and it will take us maybe 2 days for a person from the Institute for us to train them on full use of this. We have also developed guidelines for how to use these results in management planning, regulating services, or how to even use it in communications. And here are some of the interesting things that you can do with these results. First of all, it's helping us identify what are the new drivers of change in our protected areas. In our region, taken collectively,
These are the numbers. 52% of the protected areas have major economic benefit from tourism, so any kind of protected area development strategy that doesn't include this aspect is one that's missing the point. This is also good to show to politicians, tourism agencies, etc., to get them to interact with you more. We found out that if we are going to be talking about sustainable financing for protected area, unless we use the water sector, we're not going to get very far. A major amount of money in our region is being used from water sector, water bottling companies, hydropower companies, public supply, water companies, and they're currently paying close to zero for those ecosystem services. So there is several major efforts now based on these discoveries of making sure that we do put good schemes in place to address water. And in Portugal it may be some other things, but for us it was something aha. In discussing with local politicians about why they should care for protected areas is that we cannot compare with the amount of jobs we can create in a local protected area compared to a factory in the city. But that's not the point. The point is that the jobs we want to create are jobs that are in rural areas, the jobs that are perhaps for people who don't have a PhD, for women, for youth, and these are the jobs you cannot create in a factory. So the jobs that protected areas can create are the type of jobs, and they're located in places where you can do very little. And we find this to be a very strong argument with the local politicians in getting them to take more interest in their protected area. This is something that I think Portugal is way ahead of us. This is the food values in protected areas. This is something that is only coming as a recognition. We call it the taste of Dinaric Arc. How many protected areas are producing quality foods that are being put on the markets? These foods are not fetching the premier price yet. The honey, the cheeses, the meat coming out of our protected area still don't have a higher value than others, which is completely wrong in my view. What we need to do is through developing a brand, we need to make sure that honey is selling both the air, the wilderness, the trees, the sense of the place. It is like me buying an Italian suit. I mean, it will never look good on me. But I'm buying the Italian suit because I want the Italian image. I want the image of that Italian sitting at 7 o'clock in the morning, reading the paper in Rome. You know, he got up at 4 o'clock to make his beard nice and all that. And he's sitting like it's just something comes to him naturally. And that's why I'm buying the Italian suit. I'm buying the German car because I'm buying the German engineering. I'm buying French cheese, although there's great cheese in UK, but I'm buying France. I'm buying champagne and that's what I buy. So that's what we need to create in the protected areas. Everything that comes out of it, you are selling the air, the water, the forest, the links. And so I applaud you in your efforts to try to do that in Portugal. And I think there's great future in that. At the level of individual protected areas, I have 2 more slides, so I don't want to stand between you and your food for much longer. This is something that we are using to show why change is necessary. In here you have 2 protected areas. One is in Serbia and one is in Croatia. They're almost exactly the same. They're close to a city hill with trees on it. This is an old style management of that protected area in which most of the economic value is still coming from wood, hunting, fishing, nature materials. And the area on the right is the one that has completely focused now on generating education, visitor services, building knowledge, cultural and historical, pushing that area, and this area has been losing jobs for the last 5 years, and they're now back down to 10. This area has been hiring 7 people over the last 5 years doing this. So this is if you were to do this kind of analysis, this makes it pretty obvious, even in a graphic way, where the change needs to happen and where your management style and what you focus on and what you invest in will provide future for jobs and engagement of people in the region. So, in a summary of this part, and then I will go into a part of what my great team in Portugal is doing, because they're doing some, I think, groundbreaking work. This protected area benefit assessment it's ready to use, it's inexpensive, it's friendly, it can help you understand your stakeholders in a pretty profound and simple way, and it can help you develop really your actions and approaches.
And I want to conclude with a couple of slides of the work particularly done in Portugal. Our Portuguese team has been very active on mapping ecosystem services provided by systems in Portugal. We have exported that knowledge to Bosnia already, but they have developed a methodology that allows you to see very clearly about where the biodiversity values are and where the ecosystem values are. So if you're prioritizing your investment, be it a public company or a private company, you can look at those places to maximize both biodiversity and ecosystem value. So this is an example of a project we have. It's a private partnership on the Green Heart of Cork project. The team has been working for a number of years on this, and it's engaging Coca-Cola. And as I think that the future of really managing protected areas well and in a recognizable way, in the way it's being supported, it rests a lot about engaging businesses and grabbing their interest. So our team in Portugal has a lot to offer on that regard, and I encourage you to open some discussions with them if you haven't already on this. So these are our contacts. I encourage you. Miguel Bugalho is my colleague here. This is his mail, and then that's me and my colleague Andrea Stefan from Croatia. I have a few brochures that are showing what we do and a couple of business cards. I look forward to talking to you over lunch or during the day today. Thank you. Está então terminada a primeira sessão deste seminário. Vamos agora fazer uma pausa para almoço, que terá a duração de 1 hora e 30 minutos. Poderão, entretanto, assistir a uma nova apresentação dos cantares alentejanos pelos Ganhões de Castro Verde.